Hoje nós vamos trazer atualizações processuais da recuperação judicial do grupo 123 Milhas. Tivemos novas decisões no processo, decisões até de caráter relevantes no critério objetivo e subjetivo dessa recuperação judicial tão vultosa no Brasil. E se você quer se interessar sobre esse conteúdo, fique conosco até o final. Inicialmente, é bom que a gente faça uma breve retrospectiva para vocês bem compreenderem as duas decisões que aconteceram no processo. Nós começamos uma recuperação judicial que existia, nos primórdios, 3 grandes CNPJs, 3 grandes empresas em recuperação judicial. Era 123 Milhas, a Hot Milhas e Novo, uma holding empresarial que compunha esse grupo. Na sequência, nós observamos o ingresso da Max Milhas e Lance Hotéis. Então, hoje, nós temos 5 empresas compondo o grupo econômico no processo de recuperação judicial da 123 Milhas. E a partir de agora, nós vamos então chamar esse grupo de 5 empresas do grupo 123 Milhas. Quais foram as duas decisões relevantes que saíram nessa última semana, nessa recuperação judicial? O juízo, ao analisar pedidos formulados nos autos, entendeu que existia viabilidade da consolidação substancial desse grupo de 5 empresas. E o que isso quer dizer, doutor Ricardo? Veja, o juiz já havia admitido a consolidação processual desse grupo, para evitar que tivéssemos 5 processos de recuperação judicial decididos de formas diferentes, com estratégias que às vezes não se conciliassem. Por isso, as 5 estão envolvidas no mesmo processo de recuperação judicial. E agora, com a consolidação substancial, o que aconteceu foi a declaração do juízo, em linhas gerais, de que ele identificou confusão patrimonial. Não havia como se distinguir muito bem o que era receita de uma empresa, o que era receita de outra empresa, porque o serviço era prestado, uma parte por um, outra parte por outro, outra parte por outro, mas a remuneração era única. Então elas dividiam esse valor recebido da remuneração para a prestação de serviço de A, de B e de C, e essa confusão patrimonial, não ter muito bem definido quais eram as remunerações e quais eram os serviços que cada empresa prestava, leva a uma impossibilidade de se definir a responsabilidade de cada uma. Desse pacote vendido, qual é o valor que foi para a prestação de serviço de A, de B, de C ou de D? Como havia, em muitos casos, a confusão patrimonial e a confusão entre a prestação de serviço e valores recebidos, o juiz entendeu que é melhor admitir a consolidação substancial do grupo. Ou seja, todo grupo vai responder por todos os débitos. E todo o patrimônio de todo o grupo será entendido como um patrimônio só. Em linhas gerais, agora traduzindo, para a gente que é credor, para a gente que está interessado em receber aquela parcela do pagamento que realizamos e o serviço não foi prestado. Qual é a relevância? A relevância para o credor, ela é positiva. Por quê? Quando nós temos 5 pessoas que podem pagar o mesmo débito, nós passamos a entender que muito certamente ficou mais fácil receber as parcelas que são devidas, mais pessoas obrigadas a pagar o mesmo débito. Quando nós temos a reunião de um acervo patrimonial, portanto, cadeiras, computadores, salas, estrutura física, imóveis, e esse patrimônio de todas as empresas será entendido como um patrimônio só, isso implica dizer que haverá mais chances da gente conseguir fazer a quitação de um maior número de débitos. Qual é o critério agora que vocês, credores, precisam tomar atenção? Veja que na recuperação judicial existe uma ordem de pagamento. Existem os débitos trabalhistas, os débitos tributários, os débitos com garantia real, e só depois é que a gente entra nos débitos quirografários, que são os débitos pagos sem garantias, aqueles que estão depois do pagamento dos débitos prioritários. Com a reunião do patrimônio, com a consolidação processual e a consolidação substancial, certamente, maior parcela desses grupos prioritários também serão atendidas.
Mas não há como negar que não tem como fugir dessa regra. Realmente eles são prioritários. E depois de quitar dessas parcelas, aí nós passamos para os débitos quirografados. Mesmo que haja a unificação do patrimônio, nós entendemos tecnicamente que ficou agora mais fácil se chegar na classe dos credores quirografários, que são todos vocês, aqueles créditos sem garantias. E uma outra decisão bastante relevante está para sair no processo. O grupo 123 Milhas sugeriu que os valores bloqueados pelo Banco do Brasil em contas que estão vinculadas, penhoras e anotações de restrição, fosse liberado pelo juízo para pagar integralmente os créditos trabalhistas. O juiz ainda não se manifestou com relação a esse pedido. Mas percebam, se houver o deferimento, a gente já exclui uma categoria inteira do pagamento na recuperação judicial. E assim, pelo menos, a todos os credores trabalhistas, nós teremos a ideia de que eles vão receber integralmente as suas parcelas. Quem está com péssima saúde financeira ou não visualiza uma luz no fim do túnel, não faz um requerimento dessa natureza. Geralmente, eles tentariam prender esses valores, deixar esses valores para uma eventual decretação de falência, diminuir ali a eventual responsabilidade dos sócios, dos grupos, mas o pedido surpreendeu a nós que atuamos nesse processo de recuperação judicial com vários clientes que são detentores de créditos esperando o pagamento. O pedido de liberação de valores para a quitação integral da classe dos credores trabalhistas demonstra uma luz no fim do túnel. E uma pausa eu faço aqui para lembrar vocês de nos seguir nos nossos canais, nas nossas outras redes sociais. Por lá nós temos uma outra abordagem sobre os temas relacionados ao direito tributário, direito empresarial e direito bancário. Atualizamos vocês sobre os andamentos relevantes de vários processos. Por isso, não deixe de se inscrever e compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que também precisa conhecer dessas informações. Vamos agora aos nossos resumos semanais. O que é que aconteceu nesses últimos dias? As decisões levaram a esse resumo. Haverá um único processo de recuperação judicial. Haverá um único patrimônio a ser utilizado para quitar débitos. Haverá um único devedor, seja você credor de qualquer uma das 5 empresas que compõem o acervo patrimonial, a 123 Milhas, a Hot Milhas, a Max Milhas, a Novo, a Raul Patrimonial e Lance Hotéis. Qualquer uma dessas empresas, elas são solidariamente responsáveis pelos débitos de todas as outras empresas. Então, a confusão patrimonial trouxe a solidariedade na obrigação de pagamento dos débitos. Então haverá também, dessa forma, uma única lista de credores. Não haverá 5 listas de credores para cada uma dessas empresas. Eles vão relacionar todos os credores da mesma categoria em uma mesma relação. Nós teremos, nos próximos dias, certamente, uma lista unificada dos credores que estão incluídos no plano de recuperação judicial. Houve também uma decisão relevante a todos os pedidos de falência já formulados por eventuais credores que entenderam por si só, que a empresa não tinha condições de se recuperar. Quando existe isso, alguém tem argumentos suficientes para trazer ao juízo o conceito de que a empresa não pode se recuperar, ele pode pedir que o juiz declare a falência dessa empresa. Todos esses pedidos foram sustados pelo juízo, porque há um compromisso de apresentar um plano de recuperação judicial até o final deste ano 2024. Então, na expectativa de que o plano de recuperação judicial e agora um plano unificado de recuperação judicial seja apresentado até dezembro, o juiz suspendeu todos os pedidos de decretação de falência até que dezembro chegue e esse plano de recuperação judicial seja apresentado e votado. Outra decisão muito relevante que saiu recentemente foi a definição da remuneração dos administradores judiciais. Relembrando, o administrador judicial é aquela figura auxiliar do juízo. São pessoas nomeadas livremente pelo juiz, ad hoc, o juiz então escolhe quem são os administradores, para auxiliar ele na condução do processo de recuperação judicial. Ficou definido também que a remuneração dos administradores judiciais será de 1% sobre o acervo do débito apurado. O acervo do débito apurado, eu relembro a vocês, é de 2,3 bilhões de reais. Ou seja, cada administrador judicial deverá receber aproximadamente 7,5 milhões de reais até o final da recuperação judicial
do Grupo 123 Milhas. Isso dá aos administradores judiciais, que são 3, o direito de receber por mês R$365 mil até completar a sua remuneração integral de 7,5 milhões. É isso mesmo. E eu lembro que o administrador judicial é aquela pessoa escolhida ad hoc, a dedo, livremente nomeada pelo juízo gestor da recuperação judicial. Esse é um problema que nós precisamos enfrentar, porque o administrador judicial ele tem preferência no recebimento dos créditos relativos à sua remuneração. Ele já está trabalhando e o crédito dele não entra sequer no concurso de credores. O crédito do administrador judicial na recuperação judicial é um crédito supra, é um crédito que está acima de qualquer outro crédito. Portanto, primeiro, quem vai receber é o administrador judicial, inclusive antes dos créditos trabalhistas. O problema da recuperação judicial e da livre nomeação de administradores judiciais e às vezes da falta de transparência desse processo já é um problema observado pelo nosso legislativo. Se você der um Google hoje, você vai perceber que existe uma CPI relacionada a investigar as nomeações de administradores judiciais em processo de recuperação judicial no Brasil. Porque às vezes nos parece que a única pessoa que sai ganhando no processo de recuperação judicial é o administrador judicial. E ele sai ganhando bem, e ele sai ganhando um valor que está acima de qualquer outro crédito. Então é necessário ter muita transparência nesse momento de nomear administradores judiciais. Eu espero que essa CPI evolua e que a gente consiga formular uma legislação específica para a nomeação de administradores judiciais. Superado todas essas decisões importantes e relevantes a todos vocês, eu imagino que agora vocês estão extremamente atualizados quanto aos andamentos recentes da recuperação judicial do Grupo 123 Milhas. Nós agora vamos entrar na fase do achismo, né? Então aqui agora é nosso achismo. Nós entendemos que com os últimos andamentos da recuperação judicial, existe aí uma grande chance dessa empresa conseguir, no mínimo, retomar as atividades ou mesmo se colocar à venda para um grupo econômico que queira adquirir a operação dessas recuperandas. E estar à venda é muito significativo, porque aquele que compra uma empresa em recuperação judicial, ele assume compromissos com os credores, assume compromissos com o juízo, e por isso ele negocia o preço de compra da aquisição dessa estrutura empresarial, considerando que ele estará assumindo o compromisso de pagar também aos credores que ficaram no plano de recuperação judicial. Essas decisões, principalmente as relativas à quitação integral de categorias, como foi sugerido pelo grupo, para quitar os créditos trabalhistas, demonstram a nós uma expectativa de que a empresa tem viabilidade de se recuperar. E assim nós esperamos. Porque se não for, esse será o processo de recuperação judicial que deixará o maior número de credores sem o recebimento das parcelas que lhes são devidas. Aí está, como digo, esse é o nosso achismo e a gente espera que as coisas aconteçam assim. Se esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de seguir o nosso canal, se inscrever, ative o sininho, deixe os seus comentários, que talvez eles sejam os necessários para formular os próximos vídeos. Nos vemos então nos próximos vídeos. Deixa eu perguntar, já que o juiz ele escolhe 3 administradores, o que acontece com os donos? Os verdadeiros administradores da empresa? Eles ficam... Eles são afastados da administração da empresa. Você, depois que o administrador judicial ele é nomeado, mas veja, afastados da administração da empresa no seguinte critério: o cara não é demitido, né? Ele continua na empresa, mas ele não pode mais ordenar pagamento, ele não pode mais contratar, ele não pode mais negociar um produto, um serviço, mas aquilo que demanda acréscimo ou redução patrimonial, quem vai definir é o administrador judicial. Caramba, isso é frustrante. O dono da empresa saber que ele não pode... Miguel, ele está à beira de ser declarado falido. Isso aí é o mínimo do jogo. Mas de qualquer forma, se a gente olhar bem o processo judicial de recuperação, parece ser mais do interesse dos juízes voltados à falência do que a recuperação. Porque assim, veja que o